Bom, esse aqui é o diário de uma vida e antes de começar a abrir o diário da dona da história, eu vou falar uma coisinhas, pra quem estiver ouvindo aí e quiser refutar, dizer assim: "Como assim? Isso tudo aí é mentira". Olha o dedo já apontando. Aí se a carapuça servir para alguém e alguém estiver insatisfeito, põe aqui nos comentários: "A carapuça me serviu", isso daí tá falando de mim, porque afinal de contas, a dona da história, ela não pretende revelar nomes, ela não pretende revelar os personagens e eu vou respeitar a decisão da dona da história. E eu quero falar pra você aí do outro lado que não importa a situação que você esteja enfrentando, há lutas que elas servem de experiência, guerras, batalhas, elas vão servir de experiências para contar, e essa experiência é uma experiência que a dona da história viveu e quer compartilhar com você que está aí do outro lado. Não desista, se supere. Sabe aquela história da águia que se renova? Pois é, a dona da história tá renovadíssima, gente, tá toda, ó, querendo contar todos os babados da história dela e dividir com você aí do outro lado. E, gente, eu fui escolhida para ser a oratória dessa história. Eu fui a escolhida para compartilhar com você aí, bem pertinho. É o que eu quero, compartilhar de pertinho com você toda essa história. Sabe, na vida tem altos e baixos. E nesses altos e baixos, você pode se sentir em momentos assim de indecisão, de dúvidas, questões aparecem com um ponto de interrogação enorme, enorme. Mas sabe, você tem um pai, e esse pai que está cuidando de você todos os dias, em todo o tempo, que te formou do ventre da tua mãe, que não te deixa, que não te larga, porque ele te ama muito. Esse pai, ele não deixa nada encoberto, ele não deixa nada escondido. Ele traz tudo assim, ó, a luz, a clareza, ele esclarece tudo. Sabe por quê? Porque ele te ama. Ele quer ver você sorrir, quer ver você feliz e não cabisbaixo, se arrastando igual um morto-vivo. Então levanta, menino, levanta, menina. E vamos lá. Um dia de superação na vida da dona da história. Um dia não, são vários, 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 mas ela vai compartilhar, os momentos dela, e é isso. Se a carapuça servir para alguém e alguém falar assim: "Vou refutá-la, porque ela não tem provas a respeito disso, tá falando de mim". A dona da história só tá contando a sua história, e ela não tá colocando a carapuça em ninguém, mas se alguém disser: "É de mim que ela tá falando", então que seja. "Ah, vou processá-la, porque esse babado é muito forte, essa bomba que ela tá lançando é muito forte, esse babado é muito forte, muito forte. Tô incomodada, tô incomodada". Que seja. A dona da história, ela não tem medo de ninguém, ela não tem medo do que podem fazer. Ela não tem medo de coisa nenhuma, gente. A dona da história, ela realmente está com o queijo e a faca na mão. Realmente está com o chicote na mão. E eu também tô estralando chicote no lombo de cada um que faz parte dessa história, porque conheço a história. E é difícil, é muito difícil. Tem gente que pode estar aí do outro lado. Começa logo essa história porque eu tô curioso.
Se aquieta menino, se aquieta menina, porque eu vou começar e abrir, mas preciso muito deixar tudo bem esclarecido aqui, que eu escrevi algo em esboço aqui e vou dividir para mim não perder a linha do raciocínio e já pular para outra parte. Então, como eu preciso ser ágil, rápido, porque a vida, assim, ela corre depressa, o tempo corre depressa, então fiz uns esboços aqui, vou dividir com você, espero que você entenda o que eu quero passar para você, ok? Nem sempre o que vemos está certo, depende de cada olhar. E se esse- Depende de cada olhar, de cada expectativa. Tem gente que o olhar que se dá naquilo que se vê, como vemos as coisas, é o reflexo do que a gente é. Não sei se vocês entenderam, eu fiz um resuminho. É, na vida, a gente só vê aquilo que a gente quer ver. E às vezes aquilo que a gente quer ver não é. Parece uma coisa assim meio de doido mesmo, mas é isso. Nem tudo que a gente vê é. É uma coisa para filosofia, para psicólogo explicar. Mas eu entendo isso a respeito da vida, que às vezes cada pessoa, cada ser humano, ele cresce com um discernimento diferente do outro, das coisas que se vê. Ó, eu vou ler mais um pedacinho para ver se você consegue me entender melhor. As expectativas de se extrair algo naquilo que vemos nos vai revelar ao longo prazo da vida se estávamos certos ou errados. O problema que se dá ao enxergar algo errado, o retardar nossa visão a não ler corretamente aquilo que se vê, minha leitura naquilo que se vê sempre foi certeira. É verdade. Sempre foi certeira. Bom, minha leitura naquilo que se vê sempre foi certeira e frustrante. Frustrante. Muito, muito frustrante. Os nossos olhares, isso, de ver as coisas, é mesma igual das outras pessoas. Quer dizer, aquilo que você está enxergando é a mesma coisa que o seu vizinho enxerga? É a mesma coisa que aquele seu irmão do lado está enxergando? É a mesma coisa que a tua irmã do lado está enxergando? Não é, não vai ser. Então as opiniões vão ser diversas, vão ser diferentes. As opiniões vão divergirem, ok? Você compreende isso? Bom, por isso o erro delas não deveriam nos afetar. E é isso. Quer dizer, se alguém dá uma opinião para você e você acata, olha aquela opinião e depois descobre que aquelas coisas não foram opiniões certas, corretas e deu aquilo que você podia ter mudado, ter feito diferente, você não fez por causa de dar opinião de alguém. Ai, meu papai do céu, ela não pode te afetar. Eu quero te explicar isso e fazer com que você compreenda isso, porque isso é importante, é uma descoberta importante de que aquilo que as outras pessoas pensam sobre você ou dizem a seu respeito ou dão opiniões, querendo te aconselhar ou dizer aquilo que você deveria fazer ou deveria ter feito. Nada do que as pessoas pensam sobre você pode te afetar, ok? Às vezes é fácil ouvir essas palavras, às vezes é fácil aconselhar, dizer. O problema todo se dá quando você ouve
você aprende, mas você não vive. A dona da história ouviu muitos conselhos bons, certos, mas ela não estava vivendo esses conselhos bons e certos. As pessoas que participaram do diário da dona da história, elas vinham também com suas visões diferentes e com as suas opiniões diferentes e machucaram a dona da história. Porque sabe aquele ditado popular? Em briga de marido e mulher não se mete a colher? Ela vem daqueles anciões de cabelinho branco, sabe? Aqueles cabelinhos. Gente, eu não tenho cabelo branco, não, acho que não. Mas se alguém estiver vendo aí, ó, eu não sou anciã, não. Mas também quero compartilhar com você aprendizados, conhecimentos. E eu quero dizer assim para você que na vida a gente tem escolhas e a dona da história escolheu compartilhar a história dela para dividi-la com você aí do outro lado. E faz parte dessa história a superação, força, raça, garra. Sabe quando você escuta assim: "Diga ao fraco, eu sou forte". Tá na Bíblia, ensinamento bíblico. Eh, Essas coisas assim de pessoas e não são personagens não. Creia, a Bíblia é verdadeira, as histórias são reais e você precisa conhecê-la. Na palavra de Deus tem um versículo, eu não lembro o capítulo, mas eu lembro e nem lembro o número do versículo, mas eu lembro que nela está escrito assim: "O meu povo perece por falta de conhecimento". Bom, voltando a relatar a respeito do que eu mencionei a respeito daquele versículo que tem na palavra do Senhor, dizendo assim: "O meu povo perece por falta de conhecimento". Precisa existir uma busca, um interesse pela sabedoria, pelo entendimento. Sabe aquela coisa quando as crianças crescem e crescem curiosas a respeito de tudo? Aquela coisa assim: "Por que daquilo? Por que disso?". Então, se você aguçar essa curiosidade, no interesse de saber sobre o mundo espiritual, saber sobre Deus, sobre Jesus, sobre o porquê das coisas, vai lá na Bíblia e busque esse conhecimento, essa sabedoria. Você pode ter ouvido falar de Moisés, mas você sabe a história todinha de Moisés? Você já ouviu falar de Noé, da arca, mas você sabe a história toda? Você se aprofundou em conhecer a história toda? Então, quando o Senhor diz: "O meu povo perece por falta de conhecimento", é porque não tem o interesse de buscá-lo, de saber sobre ele, de saber sobre Jesus, sobre sua história, sabe? Quando você conhece a Jesus, conhece a sua história, você nunca mais quer largá-lo, nunca mais quer deixá-lo, porque você o conhece. Conhece por quê? Porque conheceu a sua história, porque conheceu tudo sobre ele. E esse tudo está mesmo na Bíblia, na palavra de Deus. Tem mais coisas, obviamente, mas você só vai saber quando você chegar lá, no fim do trajeto. Eu vou te dizer algo muito importante. A gente tem tempo para tudo.
acha tempo para tudo do nosso interesse, do nosso interesse. Ah, hoje eu quero ir para tal lugar, vou arrumar tempo para ir. Mas e o tempo para buscar conhecer a Jesus, para conhecer Deus, para saber mais a respeito do Espírito Santo de Deus? E esse conhecimento que você está perdendo, e esse conhecimento que você pode ter adquirido em outros momentos, em outras fases da sua vida, que poderia mudar toda, toda a sua história, desde lá de trás. É assim, gente. Deus, ele te apresenta a sabedoria, aquela sabedoria, igual a sabedoria, igual a sabedoria de Salomão. Deus deu sabedoria a Salomão. Salomão foi um homem instruído, foi um homem sábio. Salomão, ele foi um homem sábio, adquiriu sabedoria porque ele pediu a Deus e Deus a deu. Ele podia ter pedido qualquer coisa ali naquele momento em que Deus o visitara. Mas ele pediu o quê? Ouro, prata, bens materiais? Não. Ele foi sábio. Mas a sabedoria dele era uma sabedoria assim limitada. Era pouca. Mas aí ele falou com o Senhor. Ele disse: quero sabedoria. E Deus a deu. E Deus tem sabedoria para dar para mim, para você. Mas tem que buscar. Porque Salomão buscou sabedoria e adquiriu ela. Então, quando você precisar de algo, busque. O inimigo, ele não quer que você tenha sabedoria. O inimigo de nossas almas, esse mesmo, de Apocalipse, que está assim desde o início. Desde o início, ali, junto com Adão e Eva. Esse mesmo, que nos perturba, que tira a nossa paz, que faz de tudo, para tudo dar errado na nossa vida. Esse mesmo não quer que você adquira sabedoria, não quer que você busque. Então ele vai fazer de um tudo para colocar barreiras, para colocar tudo enquanto diante da sua vista, diante da sua frente, dificuldades, barreiras, limitações, para dizer assim, você não vai chegar a adquirir sabedoria, não vai ter conhecimento, vai te travar, vai querer te amarrar de alguma forma, de algum jeito, fazer você parar. Mas se você chamar por Jesus, por Deus, e falar: Senhor, eu quero sabedoria da Tua palavra. Senhor, eu preciso aprender da Tua palavra. Senhor, o que eu preciso aprender nessa vida para ser alguém, para ser alguma coisa, para evoluir. Porque é isso que Deus quer para você, uma evolução. Como assim, irmã? Tá dizendo que eu não sou evoluída? Estou dizendo que quando esse versículo está dizendo assim para mim e para você, meu povo perece por falta de conhecimento, é porque você só está ali naquele nível baixo. E o Senhor quer que você esteja no nível mais alto. A sabedoria, ela traz muita coisa. Ela vai te trazer experiências. Ela vai fazer você entender as experiências. Ela vai fazer você evoluir. Sabe aquela coisa do casulo, da borboleta, que era lagarta, e de repente ela vai lá se evoluindo, tá dentro do casulo, ainda é uma lagarta. Mas de repente ela evolui, ela vai evoluindo, e de repente ela cria asas e voa. Se você buscar o conhecimento, você está evoluindo.
Se você adquirir sabedoria, você estará evoluindo. E ao evoluir, quem é que vai te parar? Quem é que vai parar o seu voo? O inimigo não vai poder te alcançar, porque você vai poder discernir o que é o bem, o que é o mal, o que é o mal, o que é o bem. É isso aí. As pessoas, quando querem te dar conselhos, quando querem dar suas opiniões a respeito de qualquer assunto da sua vida ou da vida de qualquer outro que seja. É, às vezes, e na maioria das vezes, é pensando no melhor para você. Só que acontece que essas pessoas, você precisa ver, enxergar que ela não tá na sua pele. Ela não tá sentindo o que você tá sentindo. Ela não vai poder resolver o seu problema. Ela não vai conseguir colher aquilo que você tá sentindo, aquilo que você tá pensando, aquilo que aquilo que você tá passando. Ela não tá na sua luta, ela não tá na sua batalha, ela não tá na sua guerra. Não tá. E o que eu quero dizer é que quando você estiver numa guerra, quando você estiver passando por uma luta, por algum problema que seja, pode ser pequenininho, pode ser grande, pode ser de qualquer tamanho. Passe com Jesus, passe com Deus, passe com seu Criador. Sabe por quê? Porque Ele sabe o que você está sentindo. Ele sabe o que você sente. Ele está te vendo. Ele acompanhou tudo desde o começo. Você não estava sozinho nessa. Não estava. O sentimento era de solidão? Era. Mas essas pessoas te falaram: olha, o pai tá vendo tudo, o pai tá sentindo tudo que você tá sentindo. Sabe essa ferida aberta aí, tá sangrando aí na tua alma, no teu ser? Nossa, como tá horrível, horrível isso, tá horrível. Teu pai tá vendo. O teu irmão do lado pode ver isso? Não. O teu irmão do lado pode ver isso? Não, não pode. Ah, o teu líder espiritual pode ver isso? Ninguém pode ver, ninguém pode sentir. Só o Pai, só o teu Jesus, o nosso Jesus, a como eu na cruz do Calvário. Gente, quem é onipotente, onipresente, onisciente, onipotente, onipresente? Quem é? Quem é? E agora eu vou contar a história da dona da história sem titubear, ok? E eu vou começar a história, obviamente, certamente, com a Bíblia aberta, com a espada na mão. Vou procurar aqui, vou procurar o que encorajou, porque tudo que a dona da história faz tem que ter palavra no meio. Tem que ter Deus no meio, tem que ter Jesus, tem que ter o Espírito Santo de Deus no meio. Tem que ter. Então vamos lá em Timóteo. Deixa eu ver se eu vou achar aqui. Timóteo. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 17. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão, e o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Amém. O que, o que se passa aqui e que eu acabei de ler, você que fala assim, eu não entendo a Bíblia,
Eu não sei o que a Bíblia diz, eu não consigo discernir. Ela é clara, ela é clara como uma água pura e cristalina. A palavra de Deus, ela é água viva, é uma fonte de água viva. Jesus é a palavra. Jesus, ele é a água viva, ele é o pão da vida. E a palavra é isso, a palavra é um alimento espiritual. E quando você fala assim: "Ah, mas eu leio, já viu que fico com sono, eu leio e já não quero mais ler porque eu não consigo entender". Eh, olha, a palavra de Jesus, ela é essa. Eu acabei de ler que o Senhor ele tá te assistindo, que ele fecha a boca do leão. Acabei de ler que ele tá vendo tudo. Esse versículo, já me esqueci do do versículo que eu abri aqui, ele diz assim eu vou ler de novo novamente para poder dizê-lo a você, e é assim, de uma forma bem clara, para que você entenda mesmo o que eu tô querendo transmitir a você. O Senhor ele tá te assistindo em toda a sua história, em toda a sua trajetória, em todo o seu trajeto. O Senhor te assiste, ele te fortalece, ele é a sua força. Diga ao fraco: "Eu sou forte". Seja forte, acredite que você é forte, porque o Senhor, teu Pai, diz: "Eu te fortaleço". Paulo, ele também enfrentou uma guerra, ele passou por lutas. As consequências das maldades dele quando ele era Saulo, o perseguiu. O perseguiu quando ele se converteu ao evangelho de Cristo. E a gente tem momentos em nossa vida que a gente erra, tropeça, e esses erros parece que acompanham a gente pelo resto da vida. Mas sabe aquilo que o nosso Pai nos ensina em sua palavra, que tudo se faz novo? Tem gente que fala assim: "Ah, Deus não coloca pano novo em remendo de pano velho". Isso daí já é outra história, querido, querida, isso já é outra história. Isso não cabe para a história da dona da história desse diário, não cabe para a história de uma vida. O Senhor está dizendo que do jeito que você pensou, não cabe nisso. Isso já é outra coisa. O Senhor está dizendo, e ensinou a dona da história, e ela quer ensinar a você que não sabe, que tudo se faz novo, que tudo é renovado todos os dias. Todos os dias você tem um pensamento novo, você tem uma nova história para viver, você tem um novo recomeço. Então não vai ter um remendo velho para remendar um pano novo, não. Porque tudo se faz novo. A renovação de uma história, a renovação de uma vida, é isso. Quando alguém fala assim: "Ah, não dá para pegar aquilo que se foi e colocar e remendar". E se eu te falar que Deus,
o Deus do impossível, o Deus do milagre, o Deus que faz todas as coisas, que escreve a nossa história. Se Ele quiser, Ele renova tudo e faz do velho o novo. É, o nosso Pai, Ele é assim, Ele faz o que Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quer, Ele escreve a história que Ele quiser. E o que a gente pode aprender com isso é que não importa o que aconteça na nossa história, a gente continua amando o nosso Pai, continua amando Jesus, porque Ele é bom, porque Jesus é bom, porque o Pai é bom. Porque eu já vi gente culpar Jesus. Eu já vi pessoas culparem a Deus pelas suas desgraças, pelas suas tristezas, pelos seus rancores. Mas não é assim não, gente. O Pai não tem culpa de você desobedecê-lo, dele aconselhar e vocês não fazerem as coisas da forma que o Pai quer. É, é dessa forma. Quando você se aproveita da palavra de Deus, dizendo assim: "Ah, isso daqui significa tal coisa. Um pano velho não pode se remendar em pano novo". Isso aqui quer dizer assim, ó, que você tá solteiro e não pode voltar para sua ex-mulher, porque em pano velho não se faz remendo com pano novo. Isso daí se chama distorcer a palavra de Deus. E em Apocalipse diz que não se pode aumentar nenhum tio, nenhuma vírgula da palavra do meu Pai, porque senão será tirado de você da árvore da vida. Aonde tá isso, irmã? Não lembro do capítulo nem do versículo, não. Mas eu sei que tá lá. Eu sei de muita coisa que tá escrito na palavra do meu Pai. Ele me ensinou. Mas se for procurar agora, eu vou gastar um tempo para achar. Mas eu sei que está aqui. E como o tempo corre, e eu preciso falar a respeito da vida da dona da história, então é isso. É isso. Acabei de jogar em direto para uma pessoa. Se a cara possa servir, pode pôr aqui nos comentários. Cala a boca, menina, mas não calo não. Porque a dona da história precisa da sua história ser contada. E doa quem doer. E o chicote tira a estrela assim, no lombo. E vai doer. E vai doer. Vai doer sim. Mas sabe por que vai doer? Porque é preciso que doa para que todos aprendam através dessa história. O que deviam ter feito, como poderiam ter feito, e o que não deviam ter falado, e o que podiam ter falado. E as suas atitudes, elas têm mesmo consequências. E o que eu posso dizer é que eu vou dividir tudo isso com você que está aí do outro lado. Eu vou dividir e vamos que vamos, gente. A dona da história está empolgada e dividir essa história, compartilhar com quem quiser ouvir. Afinal de contas, você tem um livre-arbítrio aí do outro lado. Você pode escolher ouvir ou não ouvir, entender ou não, ou se quiser não entender, que não entenda. Você tem escolhas. Eu só tô te pedindo assim, se for ficar aí do outro ladinho e quiser colocar nos comentários sua opinião, coloque, porque você tem o livre-arbítrio. Você pode fazer aquilo que você quiser. E falar o que você quiser.
E se quiser refutar também que refute. A dona da história sabe que a história dela é verdadeira, porque são coisas que ela viveu, são coisas que ela passou. E é isso. Bora lá. Bom, vamos lá. A história do diário, que a dona da história quer revelar a você que está aí do outro lado, ela tem várias partes e várias fases. E antes de você falar assim: "Tá enchendo muita linguiça, fala logo, conta logo a história, tá fazendo suspense?". Não, tô fazendo aquilo que tô sentindo fazer, tô falando aquilo que eu tô sentindo de falar. Paciência aí do outro lado, eu vou chegar lá.